Bom dia, buscas! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de abril de 2026, eu, Ana Paula Magalhães, estou nesta encarnação e houve um fato em Suzano, recentemente, semana passada, né, que me chamou muita atenção. Fui olhar as imagens e tem coisas aqui que a gente pode, né, refletir a respeito, ok? E aí vocês podem concordar ou não com a visão da psiquiatria, tá? E eu vou trazer uma visão da psiquiatria aqui que não está dissociada do espiritual, tá bom? Eu vou mostrar as imagens para vocês e aí a gente vai falar um pouquinho a respeito desse aluno, um ex-aluno de uma escola em Suzano, que entra com a katana na mão. Que é uma katana, Ana? Uma katana é uma espada japonesa de alta eficácia como objeto cortante, né? E ele entra na escola e ele vai em direção aos alunos, né? Alunos, inclusive, do ensino bem dos pequenininhos, né? Do ensino inicial. E uma professora defende esses alunos numa aula de informática e tem parte do seu dedo amputado, ok? Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é na postura, né, desse rapaz e o que vocês percebem no andar dele, no movimento dele, na expressão corporal, na linguagem corporal dele, tá? E aí vocês vão me dizer depois se vocês concordam com as minhas observações. Vamos lá? Vou colocar aqui o vídeo, tá? Só um momento. Ex-aluno de 18 Olha anos só. invade escola armado com uma katana para cometer um ataque dentro de uma unidade de ensino em Suzano, na região metropolitana. Aqui ele já tinha de São largado a Paulo. bolsa. Nas imagens, é possível ver o criminoso indo em direção à quadra da escola. Segundo as informações, ele havia pulado um muro de cerca de 2 metros de altura para conseguir entrar no local. Nesta outra imagem, dá para ver o momento exato em que ele consegue acessar a parte interna da escola. A katana já tá aqui, e olha tá? o tamanho da katana. Repare que ele estava com uma mochila, justamente para tentar passar despercebido. Só que em determinado momento, ele joga a mochila no chão e aparece segurando a arma nas mãos. Em outra imagem, dá para ver Olha que ele ele entrando passa na por escola. duas mulheres com Olha a um andar expressão frio, dessa pessoa. silencioso e calculista. E o Não destino tem expressão. dele era ainda mais preocupante. Ele seguia em direção a uma sala de aula lotada de crianças, com idade média entre 8 e 10 anos. Veja que quando ele passa pelas mulheres, elas olham para ele sem entender o que estava acontecendo. Mas Buscas, vamos lá. Quando eu olhei esse vídeo, né, a primeira coisa que me veio à cabeça é que esse rapaz, ele está com afeto completamente comprometido. Se vocês olham com a visão da psiquiatria, né, esse rapaz parece até robotizado. Ele tá agindo, né, como se ele estivesse sendo comandado, como se ele fosse um boneco de controle remoto sendo comandado, né, e não tem afeto ali. Não tem afeto. Então, pela visão somente da psiquiatria, muito provavelmente, não se assustem, tá certo? Se esse rapaz de 18 anos, ele sofreu na verdade, um cumprimento de um tratamento psiquiátrico. Porque muito provavelmente, pela visão da psiquiatria, ele está psicótico, tá? Porque eu não consigo ver afeto no rapaz. Inclusive, quando ele é pego, ele não reage, ele não diz nada. É como se ele estivesse sendo comandado, né? Não sei se vocês percebem, conseguem perceber isso, né? Na forma como ele entra, muito robotizado, na forma como ele larga a mochila e ele entra na escola. Só existe um objetivo ali, né? Vou atacar crianças, né? E é quando a professora, uma heroína, né? Como tantas outras professoras nesse Brasil,
que infelizmente não são reconhecidas, né? Porque era para essas mulheres estarem recebendo prêmios e locais de destaque, né, na nossa gestão, porque são pessoas que realmente têm a coragem, têm a honra, são verdadeiras matriarcas, são pessoas de elevação espiritual que assumem o arquétipo da grande mãe, defendendo essas crianças, né? Tanto que ela perde um pedaço do dedo, tem um sangramento intenso nas mãos, porque ela faz um movimento de defesa, isso é clássico, porque o objetivo dele era a cabeça, né? E ela, inclusive, tem tempo de aposentadoria e ela resolveu não aposentar, né? Ela já foi diretora, inclusive, dessa escola, ela trabalha nessa escola há 20 anos, já tinha tempo de aposentadoria, mas ela resolveu deixar a direção da escola e ficar um turno somente à tarde para cuidar de um filho atípico, né? Então eu vi o relato do esposo dela chorando muito, muito emocionado, né? Mas enfim, vamos lá. Eu me lembro de uma história que Hélio Couto conta nas palestras dele, né? De um rapaz que em determinado momento da vida ele aciona um gatilho, né? Interno, e que ele começa a tentar exterminar com a sua própria vida, né? Desligar, sair da Matrix voluntariamente. E aí Hélio Couto passa a ressonância harmônica para ele, né? Então Hélio Couto identifica que esse rapaz já vinha sendo... E aí, gente, a psiquiatria com a visão junto da física e da espiritualidade juntas, né? Que eu não consigo dissociar, certo? Para mim, a psiquiatria e a espiritualidade são uma coisa só. Quem quiser separar, boa sorte. E aí ele fala que esse rapaz, os pais procuram desesperados, né? E que em algum momento eles acessam, né? Vamos dizer assim, uma entidade, um obsessor que já acompanhava esse rapaz por vidas e que esse rapaz já tinha cometido diversos suicídios em vidas anteriores, né? E que dessa vez, com a ressonância harmônica do Hélio Couto, o obsessor falava com os pais: o que está acontecendo? Ele não está me escutando mais. Por que ele está assim? Porque, na verdade, a baixa vibração, o baixo astral, né? O astral trevoso, ele não enxerga a luz. É aí que a gente fala, né? O mal, vamos dizer assim, a não luz ou a treva, ela tem força, mas ela não tem poder. O poder está na luz. Então, o que acontece? Ele não conseguia enxergar que o rapaz estava fazendo a ressonância harmônica e estava saindo da vibração, né? Trevosa de influência desse, vamos dizer, no espiritismo se chamaria de um obsessor, né? Mas, enfim, cada religião vai chamar de um demônio, uma possessão, enfim, cada religião vai chamar de uma forma, né? E aí que esse obsessor, né, esse demônio, pode-se dizer também, pergunta para os pais, né, através da voz do rapaz: mas por que ele não está me ouvindo? O que está acontecendo com ele? Eu sempre consegui fazer com que ele tirasse a própria vida, né, se exterminasse, e dessa vez eu não consigo. Então, gente, o que eu percebo nesse caso aqui? Muito provavelmente excesso de jogos, né? A gente sabe que esses jogos têm muita violência, a gente sabe que esses jogos usam esses tipos de armas, né? E aí você vê que é uma arma exótica, é uma arma japonesa, uma katana. É como se esse rapaz tivesse entrado no mundo virtual, né? E trouxesse para a realidade dele. Só que me parece que um estado de extrema hipnose. E aí é que entra a questão espiritual. Quando um adolescente, um jovem, né, com cérebro que ainda não está completamente formado, porque não sei se vocês sabem, antes a ciência dizia que o cérebro levava até os 21 anos de idade para terminar a sua formação. Hoje já tem gente dizendo que é até os 25. Enfim, né, o neocórtex, para terminar mesmo de firmar. Um rapaz com excesso de jogos, né, ele
o cérebro dele não consegue mais distinguir a realidade do virtual. Então, quando ele entra num jogo desse, pro cérebro dele, ele tá vivendo a própria realidade, né? E aí, gente, para ele trazer isso para um trauma que ele viveu na infância e entrar no sentido de vingança, né? Junto com a influência de toda uma egrégora, uma falange trevosa por trás desses jogos de violência. E não se enganem, existem engenheiros, né? Engenheiros de TI, psiquiatras, psicólogos, neurocientistas que estudam como fazer esses adolescentes e essas crianças se tornarem cada vez mais dependentes desses jogos, né? Então, isso aqui para um rapaz, né, que já tem uma estrutura mental fragilizada, com a tendência à psicose, ele entrar no limite entre a realidade e o virtual e não saber mais o que é o que. Então, você vê uma postura completamente embotada, essa é a palavra que a psiquiatria usa, né? É um afeto embotado, esse rapaz não tem reação, ele é pego, ele não reage, perguntam para ele porque ele tá fazendo isso, ele não consegue responder, ele tá sob um estado de hipnose, né? E que com certeza tem influência espiritual, né? E muito provavelmente através de jogos de violência. Porque o cérebro dele, durante o jogo, ele corta o braço, ele corta a cabeça e em algum momento, né, pela fragilidade desse cérebro, ainda em formação, ele não consegue mais distinguir, né, o que é real, o que é virtual. Com certeza passa por um bullying na infância. Qual é a criança que nunca passou por um bullying ou que interpreta aquilo como bullying, né? Porque a minha geração, a gente tinha muito mais leveza nas coisas. Eu não estou aqui defendendo o bullying, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é uma linha muito tênue entre a gente se doer com tudo, e o ego é mestre em fazer isso, né? Com a piada que de repente a gente deveria estar fazendo de nós mesmos para tornar a vida mais leve. Porque o que acontece com essa geração atual que eu vejo é que a vida se tornou muito pesada. Eles não conseguem mais rir de piadas, né? Com as piadas que a gente faz de nós mesmos. É uma geração ressentida. É uma geração apegada à alta performance. É uma geração muito fragilizada. Não tem força, né, para lidar com a frustração. Então, assim, eu uso óculos. Se me chamam de 4 olhos, né, eu vou dar risada. Faça 4 olhos, só 4 olhos. Meus apelidos de infância eram outros, eu não vou citar aqui, né, porque é sensível, né, inclusive de cunho sexual, mas assim, nada grave, tá, gente? Mas assim, hoje se me chamam de 4 olhos, hoje se me chamarem de o que quer que seja, eu não vou ter essa reatividade. Porque eu entendo que as relações humanas são projeções. O que você me chamar de bom e de ruim não é o que você está vendo em mim. Muito provavelmente é o que você está identificando em mim, mas que você tem em você. E você tem essa necessidade, né? De repente, me chamar de qualquer coisa que seja. Eu dei exemplo aqui de 4 olhos porque estou de óculos aqui. Mas isso não me incomoda. Eu tenho um grau, né, de miopia, astigmatismo, e sou grata porque é 1,25, poderia ser 20, né? Então tudo é a forma como a gente vê a vida, gente. Então assim, esse rapaz causou muita comoção na cidade, claro que causa, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, uma oitava acima, é que esse rapaz, como muitos outros virão, ele é um sintoma de uma sociedade que está isolando, né, os adolescentes, as crianças. Ninguém brinca mais na rua, ninguém interage mais. São crianças que estão aprisionadas nos seus mundos e em contato com jogos de extrema violência, ok?
Então, visivelmente, esse rapaz tem uma hipnose, né? E aí é o cunho espiritual da coisa que eu trago, tá? Visivelmente, esse rapaz está com afeto comprometido, e aqui é a visão da psiquiatria, ok? E visivelmente, esse rapaz não tem capacidade de discernir, não tem capacidade de discernimento. Provavelmente, ele vai cair num que a gente chama de... ele é um inimputável, porque não tem capacidade de discernir, né, o caráter ilícito dos fatos. Para ele está num jogo, visivelmente está num jogo. Ele é um personagem do jogo. A forma como ele anda não tem humanidade, gente. Não tem humanidade. O que Blavatsky chamaria de os homens sem alma. De alguma forma, a alma desse rapaz aqui foi cooptada, né? Não sei por quem, não sei pelo quê. E aí vocês podem, né, imaginar o que está por trás desses jogos de extrema violência que os filhos, nossos filhos, estão sujeitos, né, a ter contato, ok? Então, se antes as crianças pegavam um pedaço de pau e brincavam, né, de samurais, como se fossem espadachins, hoje, um adolescente, dentro de um quarto, consumindo conteúdo de violência extrema através de jogos, ele traz isso para a vida real, ele adquire uma katana, não sei como, né, que é uma arma extremamente poderosa, né, usada por, inclusive, samurais, e ele vai para o ataque. Ele entra num jogo e a missão dele ali é exterminar crianças. Quando uma professora heroicamente entra na frente dele, né? E rapidamente ele é contido, ele não tem nem força, né? É um jovem, você vê, extremamente até vulnerável, emagrecido, entende? Você vê que aquele rapaz não tá saudável, tanto física quanto mentalmente, ok? Buscas. Então, o pensamento para hoje, tem casos que eu me sinto na obrigação de trazer reflexões aqui para vocês, tá certo? Nem tudo aqui é dança, nem tudo aqui é celebração, mas com certeza também. Mas a vida é feita de todo tipo de coisa, né? E nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Então, espero que tenha valido como reflexão para vocês, né? O que eu tenho para dizer? Homens e mulheres de ouro, sejam, reflitam a respeito, cuidado com seus filhos, cuidado com o que consomem, sejam de ouro. Eu sou. Até a próxima.